Em 1940, pesquisadores soviéticos isolaram 5 prisioneiros políticos em uma câmara selada. O objetivo? Mantê-los acordados por 15 dias usando um gás estimulante experimental. Os sujeitos tinham livros, água corrente, banheiros, comida para um mês, mas nenhum colchão para desincentivar o sono. Os cientistas monitoravam tudo através de microfones e uma janela de vidro. A história é conhecida como o experimento russo do sono e se tornou uma das lendas urbanas mais perturbadoras já criadas, espalhando-se pela internet e gerando pesadelos em milhões de pessoas ao redor do mundo. Nos primeiros dias, tudo seguia conforme esperado. Os prisioneiros conversavam livremente sobre suas vidas, suas famílias e até mesmo sobre literatura e política, sussurrando ocasionalmente coisas que os microfones não captavam. Os pesquisadores acreditavam que estavam planejando uma fuga, algo comum entre presos políticos durante o período stalinista. As câmeras de monitoramento mostravam que os homens pareciam relativamente calmos, apesar da situação estressante em que se encontravam. No 5º dia, os sujeitos começaram a mostrar sinais perturbadores. Tornaram-se extremamente paranoicos, pararam de conversar uns com os outros e começaram a murmurar para os microfones. Falavam sobre traumas do passado, como se tivessem descoberto algo terrível nos outros prisioneiros. Um deles passou horas olhando fixamente para um ponto na parede, murmurando repetidamente sobre olhos que observam do outro lado. Outro começou a arrancar páginas de livros e cobrir as paredes com escritos incompreensíveis, misturando idiomas conhecidos com símbolos que não faziam sentido. No 9º dia, 2 prisioneiros começaram a gritar freneticamente. Correram pela câmara por horas, gritando até suas cordas vocais romperem. O sangue escorria por suas gargantas, enquanto continuavam tentando produzir sons. O mais perturbador? O outro prisioneiro que gritava não reagiu. Apenas ficou de pé junto à janela de observação, arrancando páginas de um livro, mastigando-as e colando-as na janela com sua própria saliva. Os pesquisadores notaram que seus olhos não piscavam há mais de 2 dias, e a córnea começava a apresentar rachaduras devido à extrema secura. O silêncio tomou conta da câmara, exceto por sussurros ocasionais e sons de unhas contra paredes. Os pesquisadores usaram o intercomunicador para verificar se os microfones ainda funcionavam. Uma voz calma respondeu: "Não queremos mais ser libertados." O tom era plácido, quase mecânico, completamente desprovido da angústia que seria esperada de alguém mantido em tais condições por mais de uma semana. No 11º dia, as câmeras mostraram que os prisioneiros haviam parado de se mover completamente. Ficavam parados em posições estranhas, olhando para as paredes ou para a janela de observação. Só se mexiam para respirar e ocasionalmente sussurrar algo incompreensível. Os monitores cardíacos mostravam batimentos irregulares, mas surpreendentemente fortes. Um dos pesquisadores notou que, apesar da completa falta de sono, os prisioneiros não mostravam sinais normais de fadiga. Seus olhos estavam abertos e alerta, como se estivessem vendo algo que os cientistas não conseguiam perceber. No 14º dia, os pesquisadores anunciaram que libertariam os prisioneiros. A resposta foi aterradora. "Não vamos sair! Não vamos sair nunca mais! Estamos finalmente livres aqui dentro." Os militares foram chamados para abrir a câmara. Quando o gás estimulante foi removido para preparar a entrada, os prisioneiros imploraram para que o gás fosse mantido ligado, usando as unhas, já completamente destruídas e sangrando, para arranhar as paredes em desespero. "O que você está fazendo? Não desligue! Precisamos ficar acordados!" Um deles batia a cabeça contra a janela de vidro com força suficiente para criar rachaduras, mas parecia não sentir nenhuma dor. Ao entrarem na câmara, os soldados testemunharam uma cena de horror indescritível. 4 dos 5 prisioneiros ainda estavam vivos, mas o que restava deles mal podia ser chamado de humano. Suas barrigas estavam abertas, vísceras espalhadas pelo chão, encharcado de sangue e fezes. A pele nos dedos havia sido completamente arrancada, mostrando ossos expostos onde antes estavam as unhas. Eles haviam arrancado pedaços de músculos e pele dos próprios corpos durante o confinamento, criando uma espécie de ninho com os tecidos ao redor deles. Os órgãos internos expostos ainda pulsavam, mostrando sinais de vida. A quantidade de sangue perdida tornava impossível que ainda estivessem vivos,
mas de alguma forma continuavam se movendo e falando de maneira coerente. Quando os soldados tentaram contê-los, os prisioneiros demonstraram força sobre-humana. Um soldado morreu instantaneamente quando um prisioneiro arrancou sua garganta com os dentes, enquanto sorria como se estivesse experimentando êxtase. Os pesquisadores perguntaram aos prisioneiros o que havia acontecido. Um deles respondeu: "O que habita em nós sempre esteve lá. O gás apenas nos permitiu vê-lo." Sua voz era clara e articulada, apesar de suas cordas vocais estarem visíveis através da carne rasgada de seu pescoço. "Nós somos a escuridão que você teme quando fecha os olhos. Somos aquilo que espreita nos cantos dos seus pesadelos." O prisioneiro sorriu, revelando gengivas mastigadas e dentes quebrados. Quando questionados sobre por que haviam se mutilado, a resposta foi ainda mais perturbadora. "Não podíamos mais suportar viver dentro dos nossos próprios corpos. A carne é uma prisão para o que realmente somos. Tentamos libertá-lo." Um pesquisador perguntou o que eles tentavam libertar. O prisioneiro olhou diretamente nos olhos do cientista e respondeu: "Aquilo que existe quando você finalmente para de dormir." Os pesquisadores decidiram sedar os prisioneiros para transferi-los para uma instalação médica mais equipada. A injeção de sedativo funcionou nos primeiros 3, mas no quarto, o efeito foi inesperado. Seu coração bateu forte por 2 minutos, fazendo o monitor cardíaco emitir um som agudo constante, e então parou. Durante a autópsia, descobriram que seu sangue havia se tornado uma substância semelhante à geleia, espessa e escura, que não coagulava normalmente. Seus órgãos internos estavam em estado de decomposição avançada, como se estivessem mortos há dias, apesar de o homem ter falado com os pesquisadores apenas horas antes. O último prisioneiro, quando informado que os outros haviam morrido durante a contenção, começou a gritar incontrolavelmente, exigindo que o gás fosse ligado novamente. "Vocês não entendem! Não podemos dormir! Se dormirmos, ele assume o controle. Vocês acabaram de matá-los, não percebem? Agora eles estão presos para sempre." Os pesquisadores recusaram suas súplicas. O prisioneiro continuou gritando por horas até rasgar suas cordas vocais, criando um som gutural horrível que os cientistas descreveram como não totalmente humano. "Eu preciso ficar acordado", ele murmurou, quando finalmente perdeu a capacidade de gritar. Os cientistas perguntaram o que aconteceria se ele dormisse. A resposta final foi dada com uma clareza assustadora. "Você já esteve acordado por 11 dias seguidos? Aquilo que nós chamamos de personalidade humana é apenas uma máscara, uma fantasia para esconder o que realmente somos. O sono é a única coisa que mantém essa máscara no lugar. Nós somos aquilo que vocês temem na escuridão. Somos aquilo que vocês nunca querem encontrar. E agora estamos acordados." Um pesquisador, horrorizado com o que havia testemunhado, sacou sua arma e matou o comandante militar quando este sugeriu levar o último sujeito para estudos adicionais. Em seguida, atirou no último prisioneiro e depois em si mesmo. Seu caderno de anotações, encontrado posteriormente, continha apenas uma frase repetida centenas de vezes: "Mantenha-os dormindo, não os deixe acordar." O único pesquisador sobrevivente documentou tudo antes que o caso fosse encoberto pelo governo soviético, que negou oficialmente a existência de qualquer experimento desse tipo. Este incidente ficou conhecido como o Experimento Russo do Sono, uma das mais perturbadoras lendas urbanas modernas. A história circula pela internet desde 2010, quando apareceu pela primeira vez como uma creepypasta em fóruns de horror. Apesar de não haver evidências históricas de que esse experimento realmente aconteceu, a narrativa se espalhou rapidamente, sendo traduzida em dezenas de idiomas e acumulando milhões de visualizações em vídeos que contam a história. A lenda tornou-se tão popular que inspirou filmes de terror independentes, jogos de videogame, vídeos no YouTube e inúmeras análises sobre o porquê de histórias sobre privação de sono nos assustarem tanto. Talvez porque o sono seja um estado vulnerável, onde perdemos o controle sobre nós mesmos, ou porque a insônia prolongada realmente pode causar alucinações e comportamentos irracionais que nos fazem questionar os limites da sanidade humana. Estudos científicos reais sobre privação de sono mostram que após 72 horas sem dormir, pessoas podem começar a ter alucinações, perda de memória, incapacidade de formar pensamentos coerentes e microssonos involuntários
que confundem a percepção da realidade. O recorde mundial de privação voluntária de sono é de aproximadamente 11 dias, estabelecido por Randy Gardner em 1964, que sofreu graves problemas cognitivos, paranoia temporária e alucinações, mas nada comparável aos horrores descritos na lenda russa. Neurologistas explicam que o cérebro simplesmente não pode funcionar sem sono por períodos prolongados, e que o corpo humano tem mecanismos que forçam o sono, mesmo contra a nossa vontade. Em casos extremos de insônia fatal familiar, uma doença genética rara, a privação completa de sono eventualmente leva à morte após meses de deterioração neurológica progressiva. Mas mesmo nesses casos trágicos, não há relatos dos comportamentos sobrenaturais ou da resistência física descritos na lenda do experimento russo. O experimento russo do sono exemplifica perfeitamente como histórias de horror modernas se espalham na era digital. De uma simples postagem anônima na internet a um fenômeno cultural global, essa narrativa toca em medos primordiais. O que acontece quando perdemos o controle sobre nossas mentes? O que existe além da consciência que conhecemos? Qual é o limite entre sanidade e loucura? E talvez o mais perturbador, existe algo dentro de nós que só permanece adormecido porque nós mesmos dormimos regularmente? A popularidade dessa lenda também revela muito sobre nossas ansiedades contemporâneas. Em uma sociedade que valoriza a produtividade constante, onde dormir menos é quase um símbolo de status, há um temor subjacente sobre o custo de empurrar o corpo humano além de seus limites naturais. O horror do experimento russo não está apenas nos detalhes grotescos, mas na sugestão de que existe algo fundamentalmente errado com a própria condição humana, algo que só permanece oculto graças ao ritual diário do sono. A próxima vez que você estiver deitado na cama, lutando contra a insônia, escutando os sons da noite e sentindo aquela inquietação estranha que vem com a exaustão extrema, talvez seja melhor não pensar muito nessa história. Afinal, o sono é um refúgio necessário. Ou talvez seja apenas uma pausa temporária daquilo que realmente somos quando estamos completamente acordados por tempo demais. Se esse relato perturbou seu sono esta noite, não guarde esse pesadelo só para você. Comente sua reação, curta este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essa história aterrorizante, siga o canal para mais relatos de horror baseados em lendas urbanas que fascinam a humanidade há gerações, e compartilhe com aquele amigo que sempre diz que consegue ficar dias sem dormir. Quem sabe essa história não o faz mudar de ideia? Afinal, algumas coisas talvez devam permanecer adormecidas, para o bem de todos nós.